Pois é, hoje chegamos à homenagem de número 587 do Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musael. O Itália Canta é uma parceria entre a Radiodifusora, o Jornal de Jundiaí e o Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo companheiro Rolando Giarola. Hoje vamos homenagear a família Pesato. A chegada da família Pesato no Brasil aconteceu em 1875. Os primeiros a chegarem foram Domingos Pesato, sua esposa Maria Calzavara e os filhos Pedro, Felício, João, Josefina e Filomena. Os Pesato eram da cidade de Mogliano, no Veneto, província de Treviso. Foram para a cidade de Rio das Pedras, na fazenda campestre, onde trabalharam na lavoura de café. Com o passar do tempo, ganharam dinheiro e compraram 2 sítios na região de Piracicaba, um no bairro do Serrote e outro no Morro Branco. Este local viria a ganhar o nome da família e passou a ser chamado de Bairro dos Pesati. De empregados passaram a trabalhar por conta e conseguiram ter uma vida melhor. Felício, um dos filhos do casal, se casou com Fortunata Guidolin e teve os filhos Maria, também Pedro, Felice, João, Josefina e Filomena. E ainda 2 filhos com o mesmo nome, Lázaro, sendo que o primeiro, infelizmente, morreu logo minutos após nascer. Mais tarde, com o falecimento da primeira esposa, Felício se casou com Isabel Larrubia e desta união nasceram mais 5 filhos, Letícia, Felício Filho, Teresa, Antônia e Timóteo, totalizando assim 14 filhos. Com os filhos foram se casando e construindo suas famílias. Felício vendeu suas propriedades em Piracicaba, repartiu os bens e em 1948 veio morar em Jundiaí, na Avenida dos Ferroviários, bem próximo à Companhia Agrícola, onde hoje está instalada a Cífico do Brasil. Mas quem chegou primeiro em Jundiaí foi seu filho Rizieri. Aqui, em 1950, ele morreu. Seu filho, que herdou o nome do pai, Felício Pesato, continuou o trabalho deixado pelos avós e pai. Seu primeiro emprego foi na Companhia Paulista, onde nessa época participou do Sindicato dos Ferroviários, na época o sindicato mais forte do Brasil. Na Companhia Paulista, juntamente com outros funcionários, e a mando do Dr. Jaime Sintra, ajudou na construção do estádio que leva o nome do saudoso ferroviário e pertencente ao Paulista Futebol Clube. Felício Pesato se casou com Miriam Anaruma e tiveram 3 filhos, Marco Antônio, Júlio César e Carlos Magno. Felício Filho foi comerciante por muitos anos na Rua Prudente de Moraes e mais tarde trabalhou como jornaleiro em várias bancas de jornais, inclusive a banca de jornais do Velório Adamastor Fernandes. E aqui no estúdio, representando a família Pesato, estão a senhora Letícia Pesato Kubitsa, que é tia do Marcos Pesato, e ambos estão conosco. Aliás, dona Letícia conta a história que a senhora colaborou muito, bem pertinho do microfone, colaborou muito para entidades assistenciais aqui de Jundiaí. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Quer dizer, as entidades assistenciais tiveram também a sua colaboração. Você poderia lembrar quais foram as entidades que ajudou? Sim, a mais que eu ajudei foi o Clube das Madrinhas, que está comemorando 60 anos. 60. Meu pai foi quase uma das fundadoras. Uma das fundadoras do Clube das Madrinhas. Do Clube das Madrinhas, que está comemorando 60 anos. Fiz vários cursos para ajudar no Anália Franco. E estou ainda na luta, colaborando com todas as assistentes sociais. Parece que os italianos têm essa vocação, essa mania né? de ajudar, né? Então eu colaboro com todas essas pessoas, essas entidades, clube do... Fazendo bingos beneficentes? Não, bingo eu não faço, eu vou. Mas eu colaboro todos os meses com um pouquinho, né? Ajudando, não muito, né? mas eu ajudo um pouco. Com dinheirinho? É com dinheirinho, porque outro dia ligaram para mim se eu podia dar um dinheiro para comprar fralda para uma senhora doente. Eu falei, se eu não estou doente, por que eu não vou dar, né? Claro. Então eu peguei. E deu. Felizmente não preciso por enquanto, né? Não, e não vai precisar, se Deus quiser. Marcos Pesato, tudo bem, Marcos? Bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui. Bom dia, Adilson, bom dia aos ouvintes. Você faz o que na vida particular? Trabalha com o quê? Eu trabalho na Secretaria da Fazenda, sou agente fiscal de rendas. Agente fiscal, aqui na Avenida Luiz La Torre, né? Isso. Fica ali. Bom, a família Pesato se confunde com a própria história de Jundiaí, conforme já disse aqui no texto, né?
Mas vocês se reúnem sempre para homenagear, para reencontrar os parentes? Não, é difícil. Olha, esse programa até incentivou e a gente entrou em contato com muita gente, com muitos parentes distante, principalmente de Piracicaba, né? Onde é a origem da família, onde eles foram trabalhar lá. Onde tudo começou. Sou nascido aqui. Nascido e criado aqui em Jundiaí. Estudou aqui? Estudei aqui em Itatiba. Sim. Você chegou a conhecer os seus bisavós? Conheci a minha avó. Minha avó, meu avô não. O meu avô não. Eu sempre pergunto porque eu, por exemplo, não consegui conhecer os meus bisavós. Eu conheci os meus avós da família Fredo e os meus avós da família... Não, eu conheci um bisavô da família Leone, que é a família da minha mãe. Eu conheci o meu avô Francisquim Leone. Mas é difícil a gente conhecer os bisavós, né? Por parte de mãe eu conheci a minha bisavó, mas por parte de pai não. Sei. O que mais vocês gostam de comer, além das comidas normais de italiano? Porque eu, por exemplo, sou descendente italiano e gosto de feijoada. Vocês também gostam de outros pratos, a não ser da comida italiana? Pernil de vez em quando. Pernilzinho. Polenta com joelho de porco. É uma comida alemã. Uma delícia. E o Marcos? Muito bom. A comida italiana é muito boa. E a brasileira também, a feijoada. Sei. Alguém de vocês fala italiano? Quer dizer, se interessou em cursar para aprender a língua italiana como um todo? Ele até dá uma arranhada nas coisas da Itália, de algumas palavras, alguns termos que a gente usa, porque eu ouvia a mãe falar, ouvia a avó falar, a nona falar, né? Mas assim, como faz a Fátima Tipoleta? A Fátima Tipoleta, ela fala italiano, que nem a gente fala português. Alguém se interessou em aprender mais a língua italiana? Não, eu estou me aposentando e pretendo aprender até, né? Já conhecer os lugares. Não, para mim não deu tempo, né? Porque eu trabalhava, depois casei, tive 2 filhas, depois veio os netos, os bisnetos. Mas entende bastante das coisas da italiana, né? Inclusive estive na Itália, na terra de meu pai. Ah lá, já esteve na Itália. Fui em vários países de fora, né? Da Europa lá, né? Da Europa. Isso. Mas eu entendo tudo. Mas entendo. Agora a língua que eles falam lá na Itália, são vários dialetos na O Itália, papai falava, sabe? Tem coisas que a gente não entendia muito bem, né? É como aqui no Brasil, né? Por exemplo, se você disser aqui abóbora é chamada de abóbora, no Nordeste já é chamado de girimum. E na Itália também, são vários dialetos, coisas que se fala no norte da Itália não se entende no oeste, no sul da Itália, né? Que é um país também, não é pequeno, né? Perto do Brasil ele é pequeno, mas não chega a ser um micro país como Cuba, por exemplo, que é uma ilha. Mas então, gostaram dessa homenagem? Quer dizer, nós contamos a história direitinho, baseada nas informações trazidas pelo Rolando Giarola, em depoimentos da família de vocês também. Gostaram? Eu gostei, porque foi uma vida muito trabalhosa, né? Porque entre todos nós éramos em 18, agora só tem eu. 18 irmãos? 18 irmãos, porque o papai, papai com a primeira mulher teve 8, né? 8. Depois a minha mãe teve 6 com o primeiro marido, depois se casaram e tiveram mais 6, né? Então a família era muito grande, foi muito interessante, né? Agora já morreram todos, dos 18 só tenho eu. Família italiana, normalmente, as que vieram para substituir a mão de obra escrava no Brasil no final de 1800, difícil, né? Então, mas geralmente vinha para cultivo da uva, né? Geralmente era para uva, né? Eles vieram da região de Veneto, lá é uma região de camponeses. De vinho mesmo, né? Que trabalham na terra, a tradição é trabalhar na terra, de meeiros, de arrendatários, né? Sim. Então eles vieram aqui para trabalhar. Então já sabia o que ia encontrar por aqui, né? Acabou a mão de obra escrava, trouxeram os italianos que sempre gostaram de trabalhar, se diga-se de passagem. Tinha essa tradição. E o sonho deles era ganhar dinheiro aqui e até voltar para a Itália e comprar terras lá. E ser fazendeiros. Ou ser fazendeiros aqui também, né? Sei. A senhora trabalhou também no plantio de uva, na colheita de uva? Sim. Fez caixinha de uva, aquelas caixinhas aqui? Não, a gente trabalhava mais no plantio de arroz, feijão, né? Sim. Sobre isso aí. E a escola, os homens mais com a uva também. E depois, com 20 anos, eu vim para cá, né? E casei com um alemão, né? Fiquei casada há 55 anos, depois ele foi, né? Agora eu estou curtindo. Ele disse muitas vezes para a senhora, o alemão, o seu marido? Várias vezes ele disse para a senhora, ich liebe dich. Os chopes dele, viu?
E já morreram todos, então. Você sabe o que quer dizer isso? Ich liebe dich, né? Eu te amo. Em alemão, Ich liebe dich significa eu te amo. Acho que ele te disse muitas vezes isso. E o Steinegger também, né? E agora estou vivendo plenamente, porque agora, sabe, foi bom, 55 anos, mas só que eles bebiam um pouquinho, né? E eu nunca bebi, né? Não consigo beber mesmo, fui para a Itália, para a Europa, tudo. Não consigo beber. Acho que é por isso que eu estou viva até agora, né? Curtindo minhas bisnetas, netos, sabe? Viajando. E come de tudo? Como de tudo, nada me faz mal. Ai, tenho uma chácara, vou lá, trago verdura, eu que plantei tenho minhas árvores maravilhosas, sabe? Sim, sim. E pego estou dirigindo ainda, vou fazer 84 anos, né? E dirige? Dirijo ainda. Ai, que beleza, né, Emerson? Tem uma tia assim. Não tem problema não, viu? Marcos, tem uma tia com essa saúde toda, né? Ela é irmã da sua mãe. Eu quero essa longevidade, viu? Eu sou irmã do pai dele. Irmã do pai dele. E o pai dele já foi faz tempo, E ele né? deu muito trabalho quando era criança, assim? Deus, deu sim. trabalho, né? Toda criança dá, né? Toda criança dá. É porque tem saúde, né? Tem saúde, quando é uma né? criança que é doente, a gente lamenta, né? Mas foi muito bom, foi uma família grande, depois mudaram de lá, a gente se visitava, cada vez que chegavam era uma festa, né? Foi muito bom. Depois ele faleceu aqui em Jundiaí, papai, depois de 2 anos, mas eu acho que não foi doença, foi nostalgia. Porque Tristeza. ele veio da Itália, ele já ficou naquela situação, naquele lugar. E depois mudar aqui, né, já tinha um filho aqui. Mas a gente sentia que ele sentia saudade dos lugares de lá. Tristeza, né? Até a mudança para a cidade, né? Porque eles eram muito ligados à terra, né? Sim. Ligado à terra. Só que ele já era de idade, quando ele veio, ele já não fazia mais nada, né? Assim, quando vem criança até que depois vai acostumando, mas se vem com mais idade é difícil, né? Até para nós foi difícil, né? É como a gente se sair do Brasil e for morar na Itália. Primeiro que você vai pegar 9 meses de frio e 3 meses de calor. Aqui nós temos exatamente o contrário, né? 9 de calor e 3 de frio. Até acostumar, o corpo sofre. E a né? Itália também é um lugar, a gente meio mal criado, né? Assim, eu não gostei, não. Meio estúpido. Eu fui em vários países, o menos que eu gostei foi a Itália. Foi muito secão, grosseiros, né? né? Alemão assim, também é bem secão, né? Muito, assim... Por isso que a gente gosta do Brasil, né? Medo, parece que eles percebem que a gente é brasileiro, então parece que eles têm meio receio, que pega alguma coisa. Eu não gostei, eu gostei de outros países, mas da Itália... Não gostou? Não gostei muito, mas foi do povo, né? Foi bom, né? Conhecer onde meu pai nasceu, tudo, né? Mas foi bom. Emerson? Então, esse do meu avô, que ele veio criança para a Itália, a ascendência dele, o nosso ascendente, as famílias de Jundiaí que vieram para cá. Do segundo casamento vieram quase todos os irmãos. Vieram a Letícia, o Timóteo, o Felício e a Toninha. A Antônia. E se estabeleceram aqui em Jundiaí. Do primeiro casamento veio o Ricieri, que se casou com a Antônia Micheletti. E aqui em Jundiaí ele teve são primos. 9 filhos, né? E 10 filhos. E a Eufrásia hoje está com 90 anos, é filha dele, mora na Vila São Paulo. Todo mundo com idade boa, hein, né? 90. Temos o Laudino, de Vinhedo. Quem mais? Tem a Maria casada com Antônio Marim, mora no Eloy Chaves ainda hoje. O Edson, casado com a Marli Bartolomeu, mora na Vila Progresso hoje. E tem os outros espalhados em Ribeirão Pires, em Paulínia, né? Então, do Felício, esse ramo é o pessoal que veio de Jundiaí. Que grande mesmo. Tem Piracicaba também. Está esparramado aí, né? Tá esparramado. Todo mundo trabalhando e com saúde. Muito obrigado por estar conosco aqui, dona Letícia Pesato Kubitsa. Marcos Pesato, a dona Letícia é titia do Marcos, eles são da família Pesato, que foi homenageada, está sendo homenageada nesse primeiro momento, aqui no programa Difusora Acontece, e depois num outro evento que ocorrerá lá no Círculo Italiano, também com a assinatura do nosso Rolando Giarola, que é quem coordena esse momento italiano, que é uma homenagem às famílias, e hoje é de número 587, o Itália Canta, quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musael, e que nós temos um prazer em continuar tocando esse barco. Muito obrigado pela presença, Emerson. Muito obrigado, Letícia. Obrigada. E fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada. Aqui o Difusor Acontece, volta daqui a pouquinho.